Amados irmãos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos iniciar com a leitura do exórdio desta tarde com a nossa irmã Bianca. A palavra é sua, Bianca. Boa tarde a todos. A nossa leitura de hoje é o capítulo 162, que tem o título Manifestações Espirituais, do livro Pão Nosso. Começa com a citação da primeira epístola aos Coríntios, dizendo o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E ele começa: com a revivência do cristianismo puro nos agrupamentos do Espiritismo com Jesus, verifica-se idêntica preocupação àquela que torturava os aprendizes dos tempos dos apóstolos no que se refere à mediunidade. A maioria dos trabalhadores na evangelização se inquieta pelo desenvolvimento imediato de faculdades incipientes. Em determinados centros de serviço, se exigem realizações superiores às possibilidades de que dispõem. Em outros, sonha-se com fenômenos de grande alcance. O problema, no entanto, não se resume a aquisições de exterior. Enriqueça o homem a própria iluminação íntima, intensifique o poder espiritual por meio do conhecimento e do amor, e entrará na posse de tesouros eternos de modo natural. Muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes ou admiráveis reveladores, embalados na perspectiva de superioridade. Mas não se abalançam nem mesmo a meditar no suor da conquista sublime. Inclinam-se aos proventos, mas não cogitam do esforço. Nesse sentido, é interessante recordar que Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o mestre glorioso no Tabor, não suportou as angústias do amigo flagelado no Calvário. É justo que os discípulos pretendam o engrandecimento. Todavia, quem possua faculdade humilde, não a despreze porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema de manifestações espirituais, conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Então, essa passagem vai nos trazer a reflexão de que, hoje em dia, quando a gente se propõe a viver o verdadeiro espiritismo seguindo a Jesus, revivendo assim o cristianismo puro, né, verdadeiramente, a gente se depara com problemas semelhantes aos que já existiam naquela época, que é com relação à inquietação dos aprendizes, né, dos trabalhadores, no que diz respeito a essa mediunidade. Quando ele fala que a maioria dos trabalhadores se inquieta, perde o sossego, almejando desenvolver imediatamente faculdades, ou seja, habilidades que ainda são incipientes, que ainda estão no começo, ele vai nos levar à reflexão por que isso acontece, né? Por que isso acontece e como a gente deve reagir. Então, primeiramente, essas preocupações podem estar motivadas ao nosso imediatismo, que é natural da nossa condição de ser humano, mas o texto fala também de que alguns centros exigem possibilidades superiores àquilo que o trabalhador tem condições de entregar. Geralmente a gente ouve falar, né, de pessoas que chegam, por exemplo, no seu desabrochar mediúnico, ali com uma série de questões que estão lhe tirando o sossego, perturbando o seu juízo, digamos assim, que as pessoas não sabem nem o que está acontecendo com elas mesmas, né? E procuram, não, vá no centro, já tentou de tudo, vá ao centro espírita para ver o que é que eles vão lhe orientar. Chega no centro, a pessoa escuta o quê? A primeira coisa. Você precisa trabalhar sua mediunidade. E a pessoa sabe nem o que é isso, né?
Mas como assim trabalhar minha mediunidade? Qual seria o caminho natural? Qual seria o caminho mais lógico? Estudar, se capacitar. E aí se depara com o primeiro entrave. Muitos centros fazem diversas exigências para que a pessoa possa participar de um grupo de estudo mediúnico. Não, a pessoa, você só pode participar do grupo depois que você tiver já concluído todo o estudo sistematizado da doutrina espírita. Ou você só pode ser evangelizador quando você fizer curso tal, curso tal. E aí é uma série de requisitos, de dificuldades que, quando se junta com a cobrança da pessoa por resolver tudo aquilo de forma imediata, vai conduzir a duas situações. Ou a pessoa vai realmente botar o carro na frente dos bois e achar que já pode tudo, que é o médium todo-poderoso, vidente, estou recebendo revelações divinas, estou tendo sonhos, visões, me revelaram segredos, né? Ou a pessoa vai botar o carro na frente dos bois, ou o efeito contrário, vai chutar o balde e vai dizer, não, com esse monte de requisito aí, esse monte de dificuldade, quero não, isso aí não é para mim não estou disposto a isso não, né? Então, já teve uma pessoa conhecida minha que chegou num grupo de estudo mediúnico, já depois de muito resistir, e a recepção dela foi, não condicionaram a participação a toda essa formação doutrinária espírita, mas foi quase uma sabatina, né? Abordaram, não, mas você já leu o livro dos espíritos, já leu o livro dos médios, o livro disso, o livro daquilo, já leu a revista espírita? E a pessoa não sabia nem do que o outro estava falando. Eu disse, não, eu fui bombardeada de informações. Se eu for ler tudo isso aí que essa pessoa disse, eu não vou terminar nunca. Então, assim, na verdade, quais seriam as soluções para essas inquietações? Né? No livro, com o nosso, nessa passagem que a gente acabou de ler, ele fala que esse problema da inquietação do principiante com o desenvolvimento das faculdades mediúnicas não vai se resumir a aquisições de exterior, ou seja, não vai se resolver de forma simples com algo que venha de fora, algo imposto, como um passe de mágica. Não é suficiente se fazer toda essa formação doutrinária, ganhar títulos, diplomas, nada disso vai ser suficiente se antes não existir outra coisa que ele considera como muito mais importante, que é o quê? A sua iluminação íntima. Então, o texto diz que o homem entrará na posse de tesouros eternos de forma natural, quando buscar e alcançar a sua iluminação íntima. Quando, não só por meio do conhecimento, mas principalmente do amor, esse homem vier a intensificar o seu poder espiritual. Aí sim, ele entrará nessa posse desses tesouros tão almejados. O que purifica o homem, portanto, não são essas aquisições exteriores, não são essas coisas que vão dar ao médium a chancela de que você está capaz, você está habilitado, a partir de hoje você é capaz desses e desses fenômenos. Não. Na verdade, ele vai ascender na sua faculdade quando ele buscar melhorar a cada dia o seu interior, vencer as suas sombras, exercer a tolerância, por exemplo, com os defeitos alheios, coisas tão simples que a gente fica procurando. Se fala tanto na reforma íntima, Roberto gosta tanto de falar disso, mas acho que eu não preciso, não tenho muito o que melhorar, não. Eu tenho um amigo que se considera o supra-sumo da evolução e não acha que tem muita coisa que precisa ele melhorar, não. E, assim, às vezes a gente não tem humildade para enxergar os nossos próprios defeitos, né? A gente acha que tudo que a pessoa falar, que discordar de nós, está nos humilhando, está nos ofendendo, nos rebaixando. Então, você se bota sempre numa posição de coitadinho, ou então, não, isso aí não vou levar desaforo para casa, não, tá? Isso aí não vou deixar passar batido. Então, são pequenas coisas que saem de dentro da gente e revela todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade, o nosso egoísmo.
E como que a gente quer alcançar tesouros maiores, servir a Jesus, se a gente não corrige tudo isso antes? Então, voltando ao texto, ele fala que muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes, admiráveis reveladores. Mas qual a finalidade disso tudo? Né? Qual a verdadeira intenção de ser um grande vidente? No fundo, será que essas pessoas não queriam realmente apenas o conhecimento, se tornarem importantes, famosas? E essas mesmas pessoas que desejariam ser capazes desses grandes feitos, se ocupam pelo menos a meditar no suor da conquista, a pensar quais são as dificuldades que eu vou ter que passar para chegar, o suor para subir a montanha e chegar lá no alto. Estou disposto a isso? Quando você vê um médium talentoso, famoso, conhecido, admirado e respeitado, que você queria ser igual àquela pessoa, queria ser ter aquele talento, será que você está disposto aos sacrifícios que aquela pessoa optou carregar na vida dela? Será que a gente está disposto a toda uma bagagem de renúncia, de julgamentos, de rótulos que a sociedade preconceituosa muitas vezes impõe, taxando um médium de louco, de bruxa, né? Coisas bem da antiguidade que até hoje a gente ainda é obrigado a escutar e que fazem sim com que muitas pessoas resistam em desenvolver as suas faculdades por não estarem dispostas a arcar com esse ônus. Então, essa questão do bônus e do ônus. Quando ele diz aqui que esses trabalhadores se inclinam aos proventos, mas não cogitam do esforço, é isso. A gente quer o bônus sem ter que arcar com o ônus. É possível que isso aconteça? Tendo o conhecimento que a gente tem da lei de causa e efeito, ação e reação, será que é possível a gente fazer uma grande colheita sem que a gente tenha trabalhado para isso, sem que a gente tenha contribuído para esse nosso engrandecimento? Então, nem para Pedro, ele ressalta, nem para Pedro foi fácil, porque Pedro contemplou Jesus em toda a sua glória naquele episódio da transfiguração no Monte Tabor, em que, perto de Jesus morrer, chamou seus discípulos para orar no monte, e lá aconteceu um fenômeno extraordinário que ficou todo mundo com medo, mas também maravilhado. Em que Jesus brilhou, sua face, né, ficou iluminada, suas vestes branquíssimas que encandeavam quem estava lá testemunhando. E depois disso, poucos dias depois, quando Jesus foi preso e levado para um julgamento de forma arbitrária, Pedro negou conhecer Jesus. Então, assim, acompanhar Jesus requer os momentos bons de glória, mas também carregar o fardo, né? Carregar a bagagem pesada que isso implica. E aí, o texto finaliza, né, já chegando no finalzinho do nosso comentário, dizendo que pretender o engrandecimento espiritual é justo, sim, mas ele ressalta que aquele trabalhador que possui uma faculdade mediúnica, considerada simples, humilde, aparentemente sem valor, não deve desprezá-la só porque o seu companheiro tenha qualidades, digamos, mais expressivas. Porque, conforme a passagem bíblica que introduziu esse capítulo, a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que lhe for útil. Lá em Coríntios ele fala, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outros a fé, a outros o dom de cura, o dom da profecia, o dom das línguas, mas um só e o mesmo Espírito é que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, ela vai deixar de ser do corpo por causa disso? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um como ele quis. Então, considerando que essa manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, Emmanuel conclui dizendo que trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado.
tendo a certeza de que nessa questão da manifestação espiritual, o Senhor não atende conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Ou seja, Deus não vai ampliar nossas faculdades apenas para satisfazer a nossa curiosidade, o nosso bel prazer, de um espírito como nós, que muitas vezes é orgulhoso e egoísta, né? Ele vai se basear em quê? Numa finalidade útil. Então, essa reflexão de hoje é importante, que a gente falou bastante em quem quer desenvolver sua faculdade. Mas tem também aquelas pessoas que querem ofuscar, que querem se livrar daquele dom que elas têm, né? Que dizem assim, eu até aceitaria trabalhar, desde que não fosse incorporando. Isso aí eu não aceito. Até aceitaria, mas eu queria muito servir, mas desse jeito não. E quando a gente acaba de ver que Deus deu a cada um, conforme a necessidade, para uma finalidade útil, é bom que a gente reflita, sabendo que tudo tem um propósito. Se essa faculdade, que ou você considera insignificante, que os outros são muito mais talentosos do que você, ou a faculdade que você tem, que atrapalha a sua vida e que você não aceita, que essa faculdade pode ter sido dada a você como uma forma de transformação, que você seja um instrumento de transformação, ou no seu ambiente de trabalho, utilizando aquele dom, ou na sua família, ou até mesmo dentro do grupo religioso que você participe. Então, se a gente confia em Deus e acredita que Ele tudo sabe, que Ele comanda nossas vidas, que a gente possa ter a humildade de aceitar de forma resignada a escolha que foi feita e trabalhar naquilo que compete a nós para melhorar a cada dia e que Deus possa se servir do que Ele trabalha, da finalidade para a qual nós fomos criados. E é isso. Então, eu vou pedir que a senhora faça a prece de início dos nossos trabalhos. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais uma oportunidade de sermos esclarecidos sobre as nossas responsabilidades, sobre os nossos talentos, e também pedindo o amparo e a proteção do nosso anjo guardião, que nos ajude a abrir os olhos, tirar dos nossos olhos o véu do orgulho, que muitas vezes impede que nós reconheçamos quais são os nossos defeitos. E só enxergando e assumindo esses defeitos é que vamos ter condições de melhorar, de corrigi-los. Porque se a gente nega a cada dia que tem algo a ser mudado dentro de nós, como poderemos evoluir? Então, que nós tenhamos humildade para, quando a verdade nos for revelada, aceitar e corrigir aquilo que nos caiba. Então, que os ensinamentos da tarde de hoje nos sejam úteis, sejam motivos de reflexão e de aprimoramento de cada um de nós. Assim seja. Que assim seja. Então, dando prosseguimento, vamos ouvir agora o nosso irmão Marcel com o Evangelho da tarde de hoje. Olá, boa tarde. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça hoje e sempre. Grande alegria estar com vocês novamente, falando sobre o Evangelho, falando sobre Jesus, dando continuidade ao capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que não por acaso é o maior do Evangelho, porque ele trata dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas angústias. Nós vamos para o item número 19, o mal e o remédio. É uma instrução do Espírito Santo Agostinho, foi dada em Paris, no ano de 1863, e continua super atual. Isso é um espírito que contribuiu muito para a codificação. Ele tem depoimentos em O Evangelho segundo o Espiritismo, tem também participação no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos.
E aqui ele traz considerações sobre o mal, que é o nosso estado atual, nosso planeta, e ele prescreve um remédio, ele prescreve uma forma de a gente lidar com tudo isso. Anteriormente vimos que todo sofrimento, toda angústia tem uma causa justa, do contrário, Deus não seria justo, e que esse mal ele pode ser de existências anteriores ou de existências atuais. E aí, Santo Agostinho, ele começa perguntando assim: será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor, por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e de ventura os vossos dias? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Nessa parte inicial, ele faz uma pergunta sobre a Terra. Será que o mundo que a gente vive é um paraíso? Vimos que há uma escala dos mundos, assim como as pessoas evoluem, os planetas também, o mundo também. No caso, a Terra estaria classificada como um mundo de provas e expiações, partindo para o mundo de regeneração. O primeiro degrau seriam os mundos primitivos, segundo, provas e expiações, terceiro, regeneração, até um quinto estágio, o que revela que nós estamos mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada. E no mundo que nós habitamos, o mal ainda predomina sobre o bem. Por isso que vemos tantas misérias, tantas dificuldades. E não precisa ir longe. Eu moro em Natal, no Barro Vermelho. Quando eu pego o meu carro, passo em frente ao Nordestão, ali da Prudente de Moraes, e o que eu vejo é cada dia mais pessoas desabrigadas, sem ter alimentos. Vejo crianças pequenas, sem ter nada, faltando tudo. E essa é uma pequena amostra das dores que se espalham pelo mundo e que a gente nem sequer consegue enxergar. Então, na Terra, há ainda muito disso, o que indica que estamos distantes do paraíso. Eu nunca estive lá, mas tenho certeza que estarei, vai demorar muitos anos, mas eu acredito que lá a gente não vai ver sofrimentos como esses, desigualdades sociais, desigualdades econômicas. Se a gente analisar o momento político do nosso país, tem muita briga, muito embate, muita polarização. É uma confusão, é esquerda, é direita. Parece que são dois mundos separados, brigando, quando o que deveria haver seria a união para o bem de todos. Se a gente for para outros países, os Estados Unidos está falando muito sobre o racismo, né, a importância das vidas negras, da violência policial. E hoje, na Terra, ainda há muito disso, muita desigualdade, por causa da cor, por causa do dinheiro, por causa do gênero. E isso só reforça que estamos ainda muito distantes da perfeição. E encarnamos aqui. E
há um propósito para isso. No Livro dos Espíritos, questão número 132, Kardec perguntou: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta foi: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns a expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ele está dizendo aqui que nós fomos criados por Deus, espíritos, simples e ignorantes, e a gente vai atingir a perfeição. Para isso, precisa encarnar. Nós, aqui encarnados, temos a bênção da encarnação no planeta Terra. E apesar de todas essas dificuldades, apesar de um aparente caos, eu falo aparente porque por trás de tudo existe sempre a ordem, senão onde estaria Deus, senão onde estaria a providência divina, e que a gente usa uma visão ainda muito míope, uma visão muito materialista. E se a gente ficar somente no terra-terra, somente do berço ao túmulo, parece que a vida é muito difícil e não tem um propósito. Mas quando a gente estende essa visão, Deus aproveita tudo. E esse sofrimento, quando ele é bem utilizado, ele conduz o espírito a um progresso. E que seria muito acima do que quando o espírito estivesse somente na erraticidade. E se a gente está aqui no planeta Terra, é porque a gente precisa estar justamente nessas condições. Somos ainda espíritos imperfeitos, numa jornada onde a gente ainda está mais perto do começo do que do final. Por isso, Santo Agostinho faz essa reflexão, perguntando se a Terra é um paraíso. Não. A Terra é um mundo de provas e expiações, passando para o mundo de regeneração, e que está evoluindo. Ouço muitas pessoas dizendo que a Terra, que o mundo está piorando, mas não. A gente vê que o mundo está, sim, melhorando. Ainda está longe de ser o mundo ideal que a gente gostaria, mas ele, sim, está melhorando a cada período. Santo Agostinho, ele prossegue: imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau de abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Nessa passagem, Santo Agostinho, ele nos convida para seguir o nosso modelo. No Livro dos Espíritos, Kardec perguntou quem é o nosso modelo, e a resposta dos Espíritos foi Jesus. Jesus, o nosso governador espiritual, mais antigo até mesmo do que o nosso planeta, projetou o nosso planeta e continua a dirigi-lo. Um espírito de um grau muito, muito maior do que o nosso, e que veio trazer a mensagem pessoalmente. Um esforço muito grande, né? Dado a natureza do espírito, né? Ele se tornar tangível para a gente, um esforço incrível. É como se quisesse colocar o sol inteiro dentro de uma garrafa. E aí ele fez todo esse esforço para trazer a mensagem pessoalmente. Falou sobre a caridade, falou sobre a humildade,
falou sobre as outras virtudes, curou os doentes, expulsou os demônios, só fez coisa boa. E nós não soubemos reconhecer e terminamos por crucificá-lo. E será que ele ficou triste com Deus por causa disso, de ter saído de um local mais confortável para vir para esse mundo, para a Terra? Não. Jesus falou muito pelo contrário. Ele agradeceu a Deus por ter experimentado o servo. E muitos espíritos missionários, eles vêm para a Terra não por uma obrigação. Eles vêm com esse papel de contribuir para a nossa evolução. E é uma forma de experimentação. A Terra é um mundo de provas e expiações. Quando o espírito ele escolhe vir para cá encarnar sem ter nenhum débito, ele está escolhendo passar por uma prova. E a cada prova ele vai se melhorando, ele vai evoluindo. Continua Santo Agostinho. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira. Que seria isso, a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males, no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado, e vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. E aí a pergunta de Santo Agostinho: até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? É só isso? Acabou o corpo? Acabou a vida? Se fosse assim, nada faria sentido. Por que uns nasceriam ricos e outros pobres? Alguns saudáveis e outros doentes? Que Deus seria esse que proporciona condições diferentes para os seus filhos? O próprio Jesus, toda a base da sua doutrina é voltada para a vida futura. Se a gente olhar só com essa visão do terra a terra, nada faz sentido. Jesus fez as promessas para o futuro. Inclusive, a desse capítulo, o título do capítulo do Evangelho 5, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é Bem-aventurados aflitos. E aí ele conclui com porque serão consolados. Se não houvesse a vida futura, pararia aí, em bem-aventurados aflitos. Não teria uma promessa para a vida seguinte. Aqueles que dedicam a sua vida a bem sofrer, a fazer a caridade, eles vão ter a retribuição, vão ter o seu pagamento na vida futura. E o Espiritismo vem detalhar o que Jesus começou a tratar, mas nós não estávamos prontos para esse detalhamento, e vem o Espiritismo falar sobre o que acontece depois da morte do corpo. Escuto muita gente dizendo, eu não acredito, porque nunca ninguém voltou do lado de lá para me dizer como é. Eu só acredito vendo. É só pegar. A gente tem nas obras básicas, no Pentateuco, o livro chamado Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E os espíritos felizes e infelizes dão seus depoimentos. É como se eles estivessem voltando do lado de lá para cá e dizendo como eles se encontram. A lei é de causa e efeito. Se viveu bem, se fez a caridade, se ajudou o próximo, está feliz. Se viveu mal, se foi egoísta, orgulhoso, está sofrendo. Vai precisar voltar de novo para a Terra e refazer a sua trajetória. O Espiritismo mostra o que acontece depois.
é um detalhamento do que Jesus começou a tratar sobre a vida futura. E só faz sentido quando a gente coloca Deus no centro de tudo, como sendo a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, e ele como sendo o maestro de tudo que existe. Não há possibilidade de a gente conceber esse aparente caos como se fosse só isso. Não. É preciso olhar além, o que os olhos do corpo não podem ver, mas a gente pode sentir. E o Espiritismo ele vem desvelar esses mecanismos dessa interação entre o mundo material e o mundo espiritual. O Espiritismo matou a morte. O próprio Divaldo, ele narra uma experiência que ele teve com Joana de Ângeles, onde ele foi levado em desdobramento até um hospital em um outro plano, e ele pôde acompanhar um colega espírita quando ele despertou depois do desencarne. A gente sabe disso, né? Mas a gente está lá e vivenciar é diferente. E esse amigo de Divaldo ficou surpreso, porque estava vendo a mãe. Ele acordou, a mãe já tinha desencarnado, e aí ele disse, mamãe, eu estou sonhando? Ele, não, meu filho. Aí ele, o que você está fazendo aqui? Você não morreu? Aí ela disse, e você também. Se lembra daquela dor que você teve no peito? Foi o seu desencarne. E Divaldo, ele presenciou isso. Alguns médiuns, Bianca falou sobre a mediunidade, eles podem ver os espíritos, eles podem ouvir os espíritos, mas a maioria não. A maioria sabe que o espírito ele sobrevive à morte do corpo, mas não está vivenciando de fato isso. E o Espiritismo nos mostra que mais importante do que o fenômeno em si é a gente entender, a gente compreender. É a fé que a gente raciocina, é através da lógica, e não através de dogmas. Santo Agostinho, ele continua falando assim, como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que, se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira dele ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. O que ele está dizendo aqui? Que quando a gente estava desencarnado, é um período entre as encarnações, durante a nossa programação, a gente aceitou a prova, concordou com a prova, e agora a gente vai voltar atrás, vai querer fugir dela. Se acontecer isso, a gente vai ter que repetir. Vai acontecer que a gente vai ter que reparar o que foi feito. Aconteceu com o pai de André Luiz, famoso André Luiz, do autor do Nosso Lar. André Luiz desencarnou depois de vários processos, de ficar um tempo no umbral, lembrar de fazer a prece, ser resgatado, foi levado até uma colônia, passou por um processo de recuperação, teve a possibilidade de encontrar com a mãe. E a mãe já estava em uma situação bem melhor. E ele perguntou pelo pai. E aí ela disse que estava começando a planejar o resgate do pai. Porque o pai, além de ter a mãe de André Luiz como esposa, tinha mais 2 amantes. E aí, quando desencarnou, ele ficou numa situação mais difícil, precisava ser resgatado.
E o plano da mãe era bem interessante. Ela disse, meu filho, ó, eu vou reencarnar, ele vai reencarnar também, a gente vai casar de novo, e as amantes vão ser as nossas filhas. E aí ele vai, agora, o que ele deseducou essas mulheres, agora ele vai ter que educar. As duas filhas, que ele levou para um caminho que não era positivo, agora ele teria que fazer o caminho contrário, passar a educá-las. Santo Agostinho continua. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível, a fé, o apelo ao céu. Se, na maior acerbidade dos vossos sofrimentos, entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão, vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo se sente as fugitivas angústias da aflição. O Senhor pôs o seu selo em todos que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. O remédio que Santo Agostinho prescreve é a fé. Essa palavra tão pequenininha, só com 2 letras, mas tão poderosa, e que muda tudo. Como vamos ser caridosos sem ter fé? Como seremos humildes sem ter fé? A fé é a base de tudo, da existência de Deus, de que Ele está no comando. A fé, pregada pelo Espiritismo, é a fé raciocinada. Você crê e sabe por quê. Você não precisa ver para crer. Não é aquela fé do apóstolo de Jesus que disse, eu só acredito se eu tocar as feridas. Não. O que o Espiritismo coloca é que a gente precisa compreender para crer. Compreender para crer. Não há outra forma de a gente pensar senão o modelo da existência de Deus, que criou todos nós, espíritos, e os espíritos, eles encarnam várias vezes até atingir a perfeição. Santo Agostinho nos convida a seguir o exemplo de Jesus. Os discípulos estavam lá, trabalhando em nome de Jesus. Chegou um homem e disse, olha, por favor, ajude aqui meu filho. Ora ele fica no fogo, ora ele fica na água. Ora ele fica muito nervoso, muito agitado, ora ele fica muito calmo. Vocês podem ajudar? E os discípulos tentaram, e não conseguiram fazer nada. E aí levaram o menino para Jesus. E Jesus foi e curou. Era um caso de obsessão. Expulsou como está no Evangelho, o demônio. Seria o espírito ali. A gente sabe que demônio não existe, é apenas um espírito ainda imperfeito e que ele vai modificar o seu comportamento no futuro. E os discípulos perguntaram, Jesus, por que a gente não pôde curar? E Jesus foi e deu um puxão de orelha. E disse, por causa da sua incredulidade. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda,
vocês poderiam transportar montanhas. E aí, é claro que é o sentido figurado, a fé não pode transportar uma montanha de verdade, mas seriam as nossas dificuldades interiores, e que a fé faz toda a diferença. Ali no processo de desobsessão, até mesmo em cima dos fluidos, a fé interfere. O magnetismo, quando você tem uma confiança, o seu magnetismo, o seu fluido, é bem diferente de quando você está vacilante. Santo Agostinho coloca que até a menor dúvida sobre o que vai acontecer no futuro traz essas angústias. A fé, ela é desenvolvida ao longo do tempo, com as nossas experiências. Tem pessoas que têm uma fé incrível, pode ser a maior dificuldade, está lá, firme, porque já viveu a situação e tem a certeza que Deus não vai desamparar. E tem outras pessoas que qualquer dificuldade, a fé, ela parece que não existe. Né? E aí, a gente tem essa prescrição da fé por Santo Agostinho. Eu, como farmacêutico, o pessoal chega na farmácia pedindo remédio, que é uma cura bem fácil, né? Me dê um xarope, me dê uma cápsula, me dê um creme, achando que passou ali, está resolvido. Quando a gente fala do processo de evolução, não há nada que possa resolver a questão de uma hora para outra, passo a passo, envolvida ao longo das várias encarnações. A gente precisa passar pelo sofrimento, pela aflição, para ter essa aquisição espiritual. E o próximo capítulo do Evangelho segundo Tivemos uma paralisia um pouquinho pela internet, mas vamos aguardar. Isso são coisas da internet, são questões só quem sabe lidar com essa questão na área de TI sabe como é que é. Então, vamos esperar o nosso irmão Marcel retornar novamente. Vamos aguardar com tranquilidade. Aguardemos um pouco. Nosso irmão Marcel deve retornar em poucos minutos. Aproveitando essa ausência de Marcel em função da internet, ele fará a prece, os comentários finais e a prece final. Novamente. Temos fé que Marcel vai entrar. Voltei. Está me ouvindo? Sim. Estamos cheios de fé. Acho que foi a conexão daqui de casa que teve um probleminha. Mas eu voltei. Então, a gente estava falando sobre a fé, né? Uhum. Falando, Santo Agostinho, ele traz o modelo de Jesus, quando ele deu o puxão de orelha nos discípulos, que os discípulos eles tivessem mais fé, que eles podiam transportar as montanhas, que isso seria no sentido figurado, as nossas dificuldades interiores, elas podem ser superadas de acordo com a fé que a gente tem.
Santo Agostinho, ele conclui dizendo: ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Ou seja, felizes aqueles que estão aflitos, porque eles receberão o prêmio na vida futura. Por outro lado, aqueles que estão alegres, que estão felizes, eles, na vida futura, eles vão chorar. Felizes no sentido de que não se preocupam em fazer a caridade, não se preocupam com o outro, e eles se sentem confortáveis, de forma que eles não aproveitam a encarnação presente. Então é isso. Esse texto é muito interessante. Santo Agostinho, ele traz reflexões fantásticas, e que essa fé é o remédio para aliviar os nossos sofrimentos, e ele não acontece de uma hora para outra. É passo a passo, é paulatinamente, até a gente atingir a perfeição. Obrigado pela atenção, muita paz, muita luz a todos. Devolvo a palavra para Jonas. Com certeza, cada evangelho é um bálsamo para os nossos espíritos imortais, né? É um alimento para os nossos espíritos imortais. Então, como vocês já sabem, nós estamos trabalhando de forma muito intensa e agradecemos a todos os colaboradores da Cesta Básica que colaboram, que nos ajudam nesse momento. São 200 famílias que estão sendo agraciadas com as cestas básicas. Se você multiplicar uma família, por exemplo, que tem 11 filhos, que de Alessandra, ela tem 11 filhos. Se você multiplicar isso por 4, quase 800 pessoas são atendidas por essas cestas básicas. É um trabalho intenso, que temos como objetivo, até o final deste ano, até dezembro, né, continuarmos nessa campanha de divulgar e solicitar de vocês a colaboração. Nosso trabalho, realmente, ele é necessário, senhores. Luiz de Calcutá, né, nosso grande mestre, tem trabalhado muito, então ele tem feito, né, as suas obras, né, de amor e paz naquele grupo familiar. Ele conta que tem chegado pessoas que se arrastam, né, porque não tem pão, não tem nada em casa. E ele, com certeza, conhece essas pessoas. E ele ficou feliz, né, com a possibilidade de continuarmos distribuindo essas cestas básicas para essas 200 famílias que são, de uma forma ou de outra, extremamente necessitadas. Algumas nem receberam o auxílio emergencial. Algumas ainda estão brigando para receber. Teve casos que eu tive que ajudar, usar meu celular para ajudar as pessoas a receberem, muitas vezes. E pessoas que não têm sequer o celular, tá? Então, está sendo uma batalha realmente difícil, então, muitas pessoas estão ajudando. Então, quero agradecer penhoradamente que vocês continuem nos ajudando na cesta básica. É para nós um desafio. Eu conversei hoje com Edna Costa, que é da Fundação Francisco e Clara de Assis, e ela foi muito solidária. Ela disse: Jonas, como é que estão as coisas aí? Eu disse: Edna, nós precisamos da ajuda de vocês. Contei a situação que aquele lugar está vivendo, e eles foram solidários para nos ajudar. Então, que continuemos ajudando essas 200 famílias, que é o nosso objetivo. Agradeço de forma penhorada todo o processo que vocês estão evidenciando. Só Deus pode abençoá-los. Só Deus pode, nesse momento, trazer paz e felicidade. Porque nesse momento, segundo os Espíritos, o mais importante é que nós, como trabalhador do Cristo, possamos vivenciar a prática do Evangelho. Dá de comer quem tem fome. Eis o nosso objetivo. Essa é a nossa proposta. E todos os dias, todas as horas, nossos esforços estão sendo voltados para buscar roupas, agasalhos, material de limpeza, né? Minha esposa consegue remédio, consegue curativo. Então, nós estamos intensos, porque nesse momento, o mais importante é as mãos que trabalham e que fazem o Evangelho, né,
na prática. Então, precisamos vivenciar o Evangelho. Precisamos fazer, como eu já falei, é o Cristo que fala agora. Não são mais os Espíritos, são o Cristo que nos pede que nós, os trabalhadores da luz, que nos dizemos da luz, façamos a nossa parte. Porque, senhores, a situação é dramática. Tem um caso de depressão, pânico, crianças sexualmente atingidas, tá? Situações que são aberrações, mas que são dolorosas nesse momento e que nós precisamos de todos vocês. Obrigado pela paciência, que vocês continuem nos ajudando nessa obra. Não tem sido fácil, senhores. Eu digo isso com muita tranquilidade. Às vezes fico 1 hora até meia-noite tentando observar, ajudar as pessoas. Não é porque eu queira ser melhor do que ninguém. É porque a necessidade bate a porta. A angústia está batendo na porta. As pessoas estão querendo se matar. As pessoas estão querendo que alguém possa fazer escutatória e que não pode ser apenas numa hora normal. Toda hora, todo dia, a qualquer momento, essas almas estão sendo, digamos assim, buscando o auxílio. E temos trabalhado de forma muito intensa. Então, que vocês continuem nos ajudando nessa obra de amor e caridade. Que vocês continuem nos ajudando com a cesta básica, que para mim é o socorro, é o alívio. Como eu falei para a Edna, meus olhos se enchem de lágrimas. Porque a dor do outro é a nossa dor. E ajudá-los é viver o Evangelho de Jesus. Na prática. E eu agradeço a Deus a possibilidade de estar aqui, nessa luta, das mesmas dificuldades, passando por dificuldades, mas confiando de que com Jesus triunfaremos sempre. Com Jesus triunfaremos sempre. Eu tenho dito aos irmãos, ao irmão Jacó, a todos os trabalhadores. Com Jesus triunfaremos sempre, eu sei. Até lá, vamos ter esse sentimento de compaixão, de solidariedade, chorar se for possível, pedir se for possível, mas jamais desistir. Então, agradeço a vocês. E que vocês possam ter um bom final de semana, uma noite tranquila. E peço que vocês continuem nos ajudando, senhores. Eterna gratidão por tudo que vocês estão fazendo, por essas famílias, pelo Necaritas, pelos trabalhadores. É isso que eu queria dizer. Marcel, você encerra com a prece. Agradeço a nossa irmã Bianca, nossa Lombardi, estreante, né? Com certeza ela estará nas próximas palestras, né? Porque assim, com certeza, ela poderá contribuir cada vez mais conosco. Então, faça a prece de encerramento, Marcelo, por favor. Tá. Convido quem quiser a fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Pensar também em Jesus, o nosso guia e modelo. Agradecer pela presença dos nossos anjos da guarda, os nossos guias protetores, os trabalhadores espirituais da casa, os trabalhadores encarnados também. Pedir pelos mais necessitados, que estão nos hospitais, nos presídios, aqueles que estão angustiados, recebam um amparo no alto. Pedir pelos nossos familiares, nossos amigos, que recebam as bênçãos de Deus. E juntos vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Então, agradeço a nossa irmã Bianca, agradeço a nosso irmão Marcelo, a todos vocês que estão aqui presentes, que vocês tenham uma boa noite de sono e com Jesus triunfaremos.
Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Deus abençoe a todos vocês. Eterna gratidão a todos vocês.